a todos, é um prazer recebê-los aqui no curso de pós-graduação em Direito Médico da Saúde da PUC-Paraná, e com um tema que é caro para todos da área, né? Foi recentemente publicada a lei que se intitula Estatuto dos Direitos do Paciente, Lei 15.378, e na verdade, para alguns pode parecer, estamos fazendo essa live rápido demais, mas é que, na verdade, a lei não traz nada novo. A lei ela traz direitos que nós já discutimos, se não há 2 décadas, quiçá há 3. Então, eu acho que sim, nós podemos não só falar sobre a lei, mas também apresentar as nossas impressões sobre o texto que foi aprovado. Então, eu dou as boas-vindas à professora Luciana Dadalto, professora Carla Carvalho, professor Igor Mascarenhas e professor Eduardo Dantas, que prontamente aceitaram o convite para vir conversar conosco e falar sobre suas impressões da lei, né? Bom, eu vou começar com a minha primeira impressão. Eu sei que todos estão me ouvindo bem, porque alguém colocou ali que está sem som, tá? Okay. Bom, eu vou começar... Beleza, então eu vou começar com uma impressão. Eu sei que talvez não seja até a visão da professora Luciana, que a professora Luciana acha que pelo menos tendo uma lei já é um bom caminho, né? Já é um caminho que se abre. Mas, assim, eu vou começar já apontando a primeira crítica. Minha crítica já ficou na epígrafe da lei, né? Uma lei que se intitula Estatuto, mas que não é estatuto, então nós já temos um problema, né? Quando nós vamos tecnicamente chamar algo de estatuto, estatuto da criança e adolescente, estatuto da pessoa idosa, estatuto da pessoa com deficiência, estatuto da pessoa com câncer, etc., isso tem um significado técnico importante, né? Embora estatuto não seja uma espécie normativa autônoma daquelas que estão previstas no artigo 59 da Constituição Federal, essa denominação estatuto, ela tem um conteúdo próprio que não é arbitrário, né? Não é uma mera questão de semântica, não é uma questão de preferência legislativa, e não é rótulo, ela é muito mais do que isso, né? Quando nós identificamos uma lei e a intitulamos estatuto, isso é um indicativo de densidade normativa e autonomia psicológica que essa lei não tem. Sequer ela tem princípios. Então, eu acho que já começamos por aí. Nos últimos anos, a gente vem trabalhando muito conteúdo de leis principiológicas, justamente porque é técnica legislativa, que permite que as leis acompanhem mais rapidamente as inovações que aí estão, e numa lei que se propõe a regular direitos do paciente, nós não temos um princípio. E digo mais, já de início, ela não tem talvez o principal dos direitos do paciente, que é o direito à saúde, né? Então, classicamente, estatuto, ela é um termo utilizado para designar um conjunto de normas que regulam uma situação jurídica ou de pessoas ou de instituições ou de matérias de interesse social que tratam, que exigem um tratamento unitário, que é o nosso caso, né? Que é o nosso caso. Só que vejam que, embora muitos tenham falado assim, a lei não traz nenhum direito novo, e esse talvez seja o segundo problema, né? Ela não traz direitos novos, né? E ao conceituar direitos que já são discutidos há 20 anos, 30 anos, o faz com uma péssima técnica, o faz utilizando conceitos e estratégias legislativas, etc., que são, no meu ponto de vista, muito ruins, que podem trazer confusão interpretativa, que pode trazer confusão de aplicação, né? Então, quando nós denominamos algo de estatuto, nós estamos buscando uma autonomia que essa lei
não tem uma autonomia normativa que essa lei não tem. Nós buscamos uma criação de um microsistema jurídico com autonomia principiológica, que essa lei não tem, né? E também propomos que ela seja o marco regulatório de algo, que ela também não é. Por quê? Porque eu vou usar a palavra de um professor que está aqui presente, não vou nominar, assim, não se der o trabalho de usar uma inteligência artificial para fazer uma compilação de direitos de pacientes já existentes em leis federais, atos normativos do próprio Ministério da Saúde, em Estatuto da Criança e Adolescente, Estatuto da Pessoa idosa, Estatuto da Pessoa com Câncer. Então, quer dizer, nós temos uma série de leis federais, de direitos dispostos em leis federais que não foram trazidos para dentro dessa lei, né? Então, eu acho que essa é a minha primeira crítica, assim, que estatuto não é, que estatuto não será, e que nós vamos ter vários problemas interpretativos com as normas que estão. De qualquer forma, embora eu possa apresentar várias críticas a quase todos os dispositivos dessa lei, tem um dispositivo que eu vou deixar aqui registrado o meu aplauso, que é um dispositivo que encerra uma briga, que é uma briga também de muito tempo, que é o fato de estabelecer como direito do paciente o direito a pedir a cópia do prontuário sem nenhum ônus. Tá? Aqui fica o meu aplauso, porque isso é um reconhecimento não só que o paciente do sistema único tem o direito a pedir a cópia do prontuário sem nenhum ônus, mas também aquele do sistema privado, que muitos, inclusive alguns colegas nossos, estabelecem, não, o sistema privado pode cobrar, não pode, e essa vedação já vem do próprio Código de Defesa do Consumidor. Né? Independente do Conselho Federal de Medicina acha que pode ou não pode, nesse caso, não pode. Então, fica pelo menos o meu reconhecimento de que esse artigo, embora também possa ter alguns questionamentos, esse artigo veio no sentido de colocar realmente fim a uma polêmica também que já vinha há algum tempo. Então, eu convido os demais professores a apresentar suas impressões, os seus questionamentos, e daqui a gente vai conversando. Daqui em diante nós vamos conversando. Então, eu vou aproveitar o gancho, se me Quem permite. puxa a fila? Igor. Eu vou aproveitar o gancho, porque esse dispositivo do código que fala que você pode solicitar sem ônus me preocupa, sobretudo no serviço privado. Porque a gente tinha um entendimento do Conselho Federal de Medicina, que, de acordo com a Fernanda, não pode se manifestar sobre muita coisa, e eu concordo que em muitas coisas ele invade a competência legislativa e tudo mais, que ele estabelecia que você pode cobrar o preço quando se coloca sem custo, sem ônus. Oi. Repete, porque falhou bem na... Tá. Não pode cobrar, e acho que falhou de novo. Não pode cobrar. E não fui eu que silenciei, já vou deixar bem claro aqui. Ficou estabelecido pelo Estatuto que não pode haver ônus. A grande dúvida é o que é o ônus. Então, é nenhum tipo de cobrança, porque a gente tinha um entendimento no Conselho Federal de Medicina que eu poderia cobrar preço de custo. Qual é o meu grande temor, sendo bem sincero? É que a gente passe a viver o que a gente viveu com bagagem. De dizer, olha, você tem direito a uma bagagem gratuita e as coisas dispararem. Porque a gente tem prontuário muito grande. A gente tem prontuário de 3.000, de 10.000 páginas. Como é que vai fazer? Porque alguém vai ter que pagar essa conta. E aí, se eu digo que alguém vai ter que pagar essa conta, fatalmente os hospitais não vão pagar. Então, isso vai ser embutido como preço para todo e qualquer usuário, independente de solicitar cópia ou não. Eu acho estranho, Igor, em 2026, em época de cópia digital, né, de arquivo digital, isso gerar um impacto tão grande.
O problema, o que eu vejo, assim, é que a forma como simplesmente se falava de reembolso de custo se tornou, na prática, uma maneira disfarçada de bloquear o acesso, de criar uma barreira ao acesso, porque claramente, vocês já devem ter visto muitos casos, o critério do CFM, e aí eu concordo com a Fernanda, isso não é bem uma regulação própria do Conselho Profissional. Ele pode até falar que é antiético cobrar preços altos como uma forma de obstacularizar o acesso. Mas não cabia também o CFM regular quanto. Mas na prática a gente vê valores sendo cobrados que de fato geram barreira de acesso e não propriamente reembolso de custos. Sendo que você deveria sempre dar então a alternativa de eu vou te dar um link privado para que você retire, você faça o download dessa cópia. Eu acho que é uma situação que não deveria ter essa repercussão tão grande. E aí eu Concordo. vou falar um pouquinho de uma experiência pessoal. A gente foi fazer uma defesa de uma médica e a gente foi solicitar a cópia do prontuário. O prontuário tinha 5.000 páginas e eles entregaram de forma física. Porque em que pese a gente ter prontuário eletrônico, em que pese a gente ter um avanço tecnológico, tem muita coisa que ainda é física. Mas Assistência, aí, desculpa, achei que você tinha terminado, fica à vontade. assistência em saúde no Brasil, acho que ela é muito desigual. E em sendo desigual, eu não posso estabelecer como parâmetro, como premissa, que o modelo que a gente tem é o modelo de Curitiba ou é o modelo de BH. Saiu agora um deputado do Amazonas, ele propôs extinguir as câmaras dos vereadores, de quase que de 95% dos municípios. Porque a gente tem muito município que não se sustenta e que tudo é feito de forma precária. Dentro do escritório, a gente teve um caso de um médico que ele levava o próprio computador e a própria impressora para poder trabalhar no interior da Bahia. Então, como é que a gente vai fazer essa questão do sem ônus dentro de uma realidade assistencial que não é democrática e que não é informatizada e tecnológica? E aí pode falar, Luciano. Eu acho que, assim, eu, né, concordo que a gente tem problemas, mas eu concordo com a Carla e com a Fernanda, e acho que o que o Estatuto faz, e aí já vou dar uma opinião mais ampla, concordo com a Fernanda que o nome Estatuto é ruim, concordo com a Fernanda com todas as questões, acho que é importante posicionar, a gente tem uma lei de 2026, mas que, na verdade, é um projeto de lei de 2016, então tem um monte de problemas que nesses anos poderiam ter sido organizados, mas que não foram até por uma questão de dificuldade que a gente tem no Congresso, né, para aprovar uma lei complexa dessa, que complexa num sentido, para deixar claro, para os nossos legisladores, não para nós que operamos a lei. O que eu acho, Igor, e, né, Fernanda, Carla, Eduardo, é que o que a lei faz, e especialmente nesse artigo, e, na verdade, nesse artigo e no artigo do acompanhante, ela faz uma coisa que é assim, olha, gente, isso é um direito. Sistema de saúde, vocês se organizaram durante todo esse tempo pensando na centralidade do sistema e não na centralidade do paciente. E aí, para mim, o que a lei fala é: sistema, mudamos a centralidade. Não vai ser do dia para a noite, mas nós vamos ter que fazer acontecer. Vai ser difícil? Vai. Nós vamos ter problema em um monte de lugar? Vamos também. Mas, basicamente, Não fui Agora eu que foi, cortei. agora Não foi a fui eu que conexão da cortei a Lu. Luciana. Repete, Luciana. Você Não está tão sem assim. som, Luciana. Tá Você está sem, sem tá som. sem som. Aí, porque eu acho que ela Teu caiu e microfone ela tá deve. fechado. fui eu que Fala. cortei. Aí vai. Ah. Vocês Bom, me ouviram ou não ouviu nada? faltou uma faltou a parte. última parte. Faltou a última frase, basicamente. Não, mas acho que a última frase era para dizer isso. Eu acho que o nosso grande desafio é olhar por outro prisma nessa tríade: paciente, instituição de saúde, médico. Na verdade, não é uma tríade, é um quarteto, porque a família vai entrar aí também em algumas conversas. Eu posso piorar um pouquinho essa situação?
Sempre Não, pode. porque já está muito ruim. Não, mas deixa eu piorar um pouquinho. A gente está falando, a lei, o artigo lá fala em cópia sem ônus. Ela não fala em cópia sem custo. Ela falou sem ônus, né? Sem ônus, tá? O ônus é uma restrição, é uma obrigação que é imposta a um bem, a uma pessoa, como forma de limitar o acesso, o direito de propriedade, é outra coisa. O custo é um valor monetário que é investido para a produção, no caso aí das cópias, né, de uma prestação de serviços, de um bem, enfim. Ônus e custo têm definições diferentes. A lei fala em fornecimento sem ônus, ou seja, se aquelas cópias custaram R$ 100, eu não posso cobrar 120, 140, 180, mas os R$ 100 eu posso cobrar. Sem lucro, né? De uma certa forma. Exato, tá? E ali fala em cópia sem ônus, mas é a primeira cópia porque, por exemplo, a lei que garante o direito ao registro de identidade diz que a primeira identidade ela é gratuita, o primeiro RG. Agora, se a pessoa vai para uma festa e perde e vai tirar uma segunda via, a segunda via é cobrada. E a segunda via do prontuário? Eu perdi. Eu estava levando para casa, o cachorro comeu, molhou. E aí, a segunda cópia tem, além do custo, o ônus também? Eu acho que isso dialoga com o que a Fernanda começou falando sobre como que a gente tem falhas da técnica legislativa, e a Lu já concordou aí, né? O nome estatuto realmente está aí e grita, né? Que parece uma coisa grande. Eu estava indo para um grupo de discussão terça-feira, e a médica com que eu ia me encontrar, ela mandou: "Você viu que publicou a lei?" E quem me conhece sabe que eu sou meio atrasada, assim, de acompanhar redes sociais, e Igor sempre fica rindo disso de mim. Eu falei: "Nossa, publicou?" Aí eu, no caminho daquele jeito de ler, mas meu coração já foi fazendo uma taquicardia antes de pegar. Porque aí eu vou falar a minha visão geral sobre a lei, né? Eu fui lendo, quando eu vi Estatuto do Paciente, eu falei, meu Deus, ou minha deusa, né? Vamos variar os cultos aí. Porque eu sempre tenho medo do que vem do Congresso, especialmente na nossa área. A gente conversou sobre isso outro dia, né, Lu? Eu falei, nessas questões especificamente de decisões de fim de vida, os pontos que a gente mais dialoga, o nosso Congresso, com o seu perfil em geral, que é um perfil muito de caráter leigo, conservador, a tendência de você levar esses assuntos para o Congresso é da gente ter uma norma que traga restrição de direitos e não reconhecimento, inclusive com restrição daquilo que a gente já pratica, né? E além das falhas de técnica legislativa, como a gente vê claramente em alguns pontos aqui da lei, alguns conceitos que podiam ter sido melhor atualizados, pelas limitações do nosso Congresso. Mas eu confesso até que na hora que eu fiz a leitura do texto que passou, claro que eu vou ter algumas discordâncias, alguns pontos, mas em geral eu não vi nada que frontalmente a gente deu passo atrás daquilo que a gente já vem falando. Concordo com a Fernanda, essa lei não trouxe grandes novidades, mas em alguns aspectos ela dá importantes subsídios, no sentido de respaldos, porque uma coisa é a gente falar entre nós cinco, que discutimos esses temas há 20 anos, ou mais até, de que para a gente esses direitos são arroz com feijão, a gente já reconhece isso, mas eu tenho certeza que nós cinco também, todos, quando vamos conversar com profissionais de educação física, desculpa, gente, da saúde, com médicos, a gente ainda tem que repetir que a gente tem respaldo para respeitar a decisão do paciente, e isso não é eutanásia. E isso não é considerado crime no nosso ordenamento. A lei resolveu absolutamente isso? Não, mas ela já trouxe sem dar o passo atrás. O meu medo na hora que eu fui ler foi, talvez dê o passo atrás. Sem dar o passo atrás, ela falou sobre diretiva antecipada, sem ficar engessando o modo de elaborar. Ela falou especialmente sobre o procurador, que eu acho que era uma dor. Como é que fica o procurador quando a pessoa não tem mais condição de se manifestar? Aplicar a regra de mandato não resolvia a nossa dor nessa situação. Ela trouxe essas questões do direito do paciente e outras que são importantes. Poderia ser melhor? Sempre pode, mas a minha visão geral foi: o meu medo disso ser regulado era dar um passo atrás, e eu não vi dessa forma.
Então, Carla, eu vou aproveitar, só, antes de passar para a Luciana Pode falar, de novo. Fernanda. Pode falar. Eu queria pegar o gancho da Luciana ali com relação ao acompanhante. Luciana, eu acho assim, ó, a gente tem tanto problema com essa questão do acompanhante. O acompanhante é um direito para diversos, né, em diversos, né, é direito para criança e adolescente, é direito da pessoa idosa, é direito da pessoa com deficiência, é direito da mulher em situações de sedação, etc. Enfim, mas a hora que o artigo 7º estabelece o direito, o paciente tem o direito de contar com acompanhante. Aí eu pergunto para vocês, ok, aí as instituições, como elas vêm fazendo rotineiramente, elas começam a colocar regras para o acompanhante. O acompanhante não pode ser pessoa com mais de 60 anos, o acompanhante não pode ser um menor, o acompanhante não pode isso, o acompanhante não pode aquilo. Então, a lei estabelece o direito, mas não diz a forma como esse direito vai ser exercido ou as limitações que seriam possíveis ou não. E eu acredito que possam ter limitações. Por exemplo, dependendo do tipo de UTI, do tipo de serviço, o direito ao acompanhante, sim, mas não pode ser exercido ali. Por quê? Porque o ambiente não comporta o acompanhante. Então, a hora que eu simplesmente digo, olha, é direito ter o acompanhante, a gente já cria um problema, a gente já cria um conflito. E se eu estou estabelecendo uma norma como estatuto, o estatuto serve para dar soluções a conflitos. E, como volto a falar, da maneira como os direitos estão redigidos nesta lei, a tendência que a gente tenha é uma intensificação de diversos conflitos, inclusive com a lei não distingue o acompanhante do representante, que são pessoas absolutamente diferentes e com poderes diferentes, já é problema, porque tem muito acompanhante que cria caso com as equipes de saúde e se acha no direito de representar o paciente quando ele não tem esse direito. Então, isso vai ser problema. A gente tem a questão, por exemplo, eu acho, Carla, daí eu discordo com você, eu acho que a norma ela engessa a diretiva antecipada, porque ela determina que a diretiva antecipada tem que ser feita por escrito, e quando não for escrito, inclusive, pode ser colocada no prontuário. Eu acho um problema esse negócio de previsão de colocar em prontuário, né? Porque daí a gente está confundindo um ato, talvez, de uma recusa terapêutica, uma manifestação de vontade, com o que é diretiva antecipada. Eu acho isso um problema. Eu já começo perguntando para vocês, quem é paciente? Porque se eu estabeleço Estatuto dos Direitos do Paciente, no mínimo, eu tinha que ter uma definição lá no começo, explicando quem é paciente, ou o que a lei considera paciente. E a gente também não tem. Enfim, mas são impressões minhas, assim, dessas colocações que vocês fizeram. E só para dizer mais uma coisinha, no artigo 3º ali, não só no artigo 3º, acho que mais para frente também, a lei estabelece assim, ó, submete-se às disposições dessa lei os profissionais de saúde, os responsáveis por serviços de saúde, públicos ou privados, e as pessoas jurídicas de direito privado que operam planos de assistência. Então, já fica o problema, porque já não é o mesmo conceito de operadoras lá para a lei 9656. Mas, além disso, eu pergunto para vocês, uma vez que eu faço esse tipo de enumeração e a lei adota inúmeras enumerações ali, que do meu ponto de vista vão ter que ser entendidas como enumerações exemplificativas, a hora que ela adota esse tipo, por exemplo, as startups de saúde estão fora da enumeração aqui. Então, a startup de saúde não se submete aos direitos que estão previstos nessa lei, é óbvio que não dá para fazer essa interpretação, né? Então, é por isso que eu acho, e friso novamente, se por um lado, por muito tempo, vários de nós queríamos ou defendíamos uma lei específica para tratar de direitos do paciente, infelizmente, esta lei, com a redação que foi dada, ela vai trazer mais conflitos do que soluções. Eu quero fazer uma pergunta para todos vocês, que tem muito a ver, Fernanda, com o artigo 3º e o artigo 5º. Inclusive, um pouquinho antes dessa live, eu recebi um WhatsApp de uma advogada falando, como é que vocês estão interpretando o artigo 5º? Mas antes disso, eu vou só puxar sardinha para o meu lado
para falar um pouco sobre diretivas, representante e cuidados paliativos. Eu acho que claramente, assim, né, o conceito ali de diretivas é um conceito do CFM, né, da Resolução 1995, que sabemos que não é um bom conceito, que eu concordo, Fernanda, eu acho que isso vai ser extremamente confundido com recusa terapêutica, né? Com paciente que chega e fala, não quero ir para UTI, ponto. Aí o médico anota, não quer ir para UTI, e as pessoas falam, o paciente tem uma diretiva, né? A gente vive num país que ninguém ainda entende o que é um testamento vital, o que é uma procuração para cuidados de saúde. Nós temos cada vez mais novas diretivas, a mais recente, parada voluntária de comer e beber, que é uma coisa que, né, a gente está muito longe dessa conversa, então eu acho que isso vai gerar uma questão, sim. Mas, em contrapartida, falando ainda em diretivas, quando o artigo, cadê, gente, o artigo de diretivas? O artigo 20 diz que é direito do paciente ser respeitada pela família e pelos profissionais, ela está chovendo no molhado para a gente, mas não está chovendo no molhado para os profissionais de saúde, especialmente para os médicos. Não, mas assim, vou dizer mais, porque assim, a resolução do CFM em 1995 já falava que prevalecia sobre os familiares, mas ela não dizia que prevalecia sobre o médico. Ela dizia que o médico tinha que levar em consideração. E um monte de médico falava, levar em consideração não é obrigatório. Então, a gente acaba, na minha visão, com essa tentativa de silenciamento. Me dói a presença do representante, do paciente, da forma como foi feito. Né? Eu acho que a gente precisa muito disso, mas não dessa forma. Eu acho que está uma forma muito solta, acho que nós vamos ter muito problema com isso. Né? A gente poderia ter aproveitado aqui para fazer uma representação voluntária mesmo, botar o termo procurador para cuidados de saúde, fazer a comparação com o curador, né? Que é o nosso maior problema prático. O que eu faço se eu tenho um representante legal, mas tenho um curador? Aí o filho grita, a mãe grita. A gente que trabalha aqui todo dia, a gente sabe responder, mas os profissionais não sabem e muitas vezes eles se sentem inseguros com a nossa resposta. O conceito de cuidado paliativo é um conceito altamente ultrapassado, né? Porque ele fala que não há possibilidade de cura, isso não existe, né? Nós já passamos dessa fase. Acho que em 2016 a gente ainda estava, mas gosto também da parte lá do parágrafo único do artigo 21, que fala que os familiares têm o direito de serem apoiados para lidar com a doença, e eu entendo que aqui, implicitamente, a gente pode interpretar que a família não pode recusar cuidados paliativos, que o papel da família é apenas ser acompanhado para lidar com o paciente, implicitamente, ok? Porque senão teria que a família tem o direito de recusar cuidado paliativo, e ele só traz um direito para a família, que é ser assistido. Agora, pergunta para vocês, nós vamos precisar de lei ou de leis para regulamentar essa lei? O que vocês acham? Eu acho que a lei é complicada, porque da forma como está, eu preciso de uma lei para explicar o que é a lei. Uma lei que você diz que o paciente, por exemplo, tem direito a acompanhante. Só que você não diz o que é esse acompanhante. E aí, por exemplo, você coloca que o acompanhante tem direito de perguntar. Mas é acompanhante? É um assistente? É o quê? E se você quiser proteger o paciente do seu acompanhante, como é que a gente faz? Então, tem muita dúvida, eu acho. O acompanhante, ele está ali. Em termos de hospital, quais são as minhas obrigações com esse acompanhante? Alimentação, ele tem que ter um local adequado. Eu posso fazer uma discriminação por gênero, como a gente já teve em um caso do escritório, que o acompanhante tinha que ser mulher. E aí havia uma briga porque a paciente queria que fosse o marido. Como é que eu faço? Então, acaba que se torna um estatuto que traz uma série de direitos soltos
e esses direitos não são respondidos pelo próprio estatuto. Então, a gente vai ter que fazer novas normas, novas portarias para explicar. E aí, se a gente precisa de um monte de novas normas para explicar o que foi colocado num estatuto, partindo da premissa que esse estatuto é um instrumento robusto, com princípios, com direitos, com deveres, com tudo mais, como é que a gente vai resolver? Bom, Igor, com relação ao que você falou agora de como proteger o paciente do seu acompanhante, o próprio artigo 7º já está falando um pouco sobre isso. Quando ele diz que, salvo quando o médico ou profissional responsável pelos seus cuidados entender que a presença do acompanhante pode acarretar prejuízo à saúde, à intimidade ou à segurança do paciente ou de terceiros. Ainda assim, é um grau de subjetividade que não diz como se efetiva, também digno do padrão Congresso Nacional. Ou seja, a falta de padrão e falta de bom senso e falta de muita coisa. A gente tem aqui nesse texto umas situações, lógico, concordo com a Luciana, em termos de diretivas. A gente teve aqui um avanço. Em termos de representante do paciente, é importante que a gente tenha algum lugar chamado de lei onde se mencione isso, para que a gente não fique só nos aspectos deontológicos, mas esse estatuto, ele não teve nem a capacidade de assumir um lado como fez o Código de Defesa do Consumidor. A gente não tem um Código de Defesa das relações de consumo, a gente tem um Código de Defesa do consumidor, isso é muito claro. Aí aqui, ele resolve chamar de Estatuto dos Direitos do Paciente, mas no primeiro artigo já menciona que é destinado a regular os direitos e as responsabilidades dos pacientes. Aí a gente faz, opa, que bom, vamos falar sobre responsabilidade compartilhada. Aí a gente começa a procurar, são 25 artigos no total. Se menciona a responsabilidade do paciente no artigo 22, já quase no final. Aí eu digo, bom, vamos ver aqui quais são as responsabilidades do paciente. E uma das responsabilidades, uma das poucas responsabilidades trazidas aqui, é a responsabilidade do paciente. Assegurar que a instituição de saúde guarde uma cópia de suas diretivas antecipadas de vontade por escrito. A obrigação é dele, paciente. Se a instituição não quiser guardar, a responsabilidade por isso é do paciente. Assim, a gente está vendo o rabo abanando o cachorro o tempo inteiro aqui. Não sei nem se a expressão seria esquizofrênico, mas é surreal a maneira como a falta de sistematização, a falta de uma redação adequada, a falta de conhecimento mínimo do idioma português para o Congresso Nacional. É impressionante a gente ver como isso passou 10 anos sendo analisado. Bom, ele passou 10 anos guardado, juntando poeira lá no Congresso, mas como deveria ter sido analisado durante tanto tempo e depois ele é aprovado porque a gente está num ano eleitoral e alguém quer ganhar alguma dimensão política em cima disso. E aí a gente tem uma redação de uma maneira absolutamente equivocada, onde a gente não trata de responsabilidades compartilhadas, onde a gente perdeu uma oportunidade de avançar, de começar a tratar a relação médico-paciente de uma forma mais madura, de uma forma mais responsável. Eduardo, Oi. deixa eu te provocar. Quando a norma fala que são responsabilidades, eu estou falando de obrigações e deveres? Em princípio, não. Mas nós estamos falando de responsável, eu vou colocar em outros termos não jurídicos, o uso não jurídico do termo, mas a culpa pela não concretização daquele fato passa a ser do paciente, quando ele não tem ingerência sobre estas situações.
Porque a norma fala, por exemplo, que o paciente é responsável por realizar perguntas e solicitar informações. Para que a gente tenha consentimento, e você mais do que eu sabe, já que tua tese é sobre isso, para eu ter consentimento, eu tenho que ter informação, então eu preciso ser informado, eu preciso ter minhas dúvidas sanadas. O estatuto que se propõe a ser do paciente, supostamente teria um lado, ele promove uma inversão quando ele diz que o paciente é responsável por realizar perguntas. Quando, na verdade, o paciente deveria ter o direito de realizar perguntas para que ele possa consentir. Então, a redação aí volta para o campo da esquizofrenia, porque ela traz umas coisas que não se coadunam com o que a gente estudou há 500 anos sobre direito dos pacientes. Pois é, e veja, só, eu estou vendo um monte de mão levantada, mas só para completar isso aqui, a partir do momento em que você diz que é de responsabilidade do paciente realizar perguntas, você realmente inverte uma situação, porque se ele tem o direito de realizar perguntas, mas não o fez, ele atrai para ele uma responsabilidade por isso, em princípio. A gente voltaria a falar sobre responsabilidades compartilhadas. Né? Agora, no momento em que você diz que é uma responsabilidade, ou seja, dá para se entender que é uma obrigação dele realizar as perguntas adequadas, mesmo que ele não tenha o conhecimento, a capacidade técnica ou a habilitação cognitiva para isso, você joga para o paciente um peso, uma carga, um ônus que é impossível de ser cumprido pela maioria dos pacientes. Eu tive essa impressão também, especificamente esse item de responsabilidades, né? Como que se convertem direitos em responsabilidades em quase todos os dispositivos. E aqui tem essa questão do lado, né? A gente pensar que é uma lei que a parte mais frágil, vulnerável ao paciente, é você pressupor que o paciente, como vulnerável, que não está no. Se é que alguém está no gozo da sua racionalidade, mas o paciente, numa situação de doença grave, especialmente, ele vai ter mais dificuldade, ele vai ter essa imputabilidade até para ficar primeiro questionando tudo, né, Igor, que muitas informações que deveriam ser dadas a ele independente. Claro que existe um lado do direito de informação que é você ser proativo, mas eu não estou falando de um sujeito em situação comum buscando informações sobre um produto que ele está comprando. Estou falando de uma pessoa doente, de uma pessoa que está num contexto de vulnerabilidade acentuado, que ele que agora é responsável por buscar informação para o consentimento dele, e ele tem que dar uma série de informações sobre cumprir o tratamento na data prescrita, adesão de tratamento, quando muitas vezes a gente sabe que, por exemplo, desistência de tratamento é uma coisa que é conflituoso para muito paciente. Precisa exigir dele também uma comunicação elaborada, como se fosse um dever ou uma responsabilidade aí, como coloca. Esse dispositivo realmente, eu acho que tem uma inversão de lógica muito grande. Gente, eu posso sair dessa análise e trazer uma outra coisa que me incomodou na semana passada? E eu acho que tem muito a ver com essas inversões que a gente está conversando. As redes sociais foram invadidas por posts, né, sobre a Lei dos Direitos do Paciente, ou sobre o Estatuto dos Direitos do Paciente. Carla, não sei se você sabe, né, que houve essa invasão, porque você estava lá Eu vi o seu post, Lu. E correndo. Eu fui em fontes que eu gosto, então que eu confio. Eu vi o seu. E aí, gente, sabe, eu fiquei pensando muito assim, do tanto de post que eu vi, de médico, especificamente, fazendo um copia e cola da lei, né? E comemorando os direitos, e o quanto que eu não vi posts de pacientes. E aí, isso me fez pensar ou questionar a quem mesmo essa lei está beneficiando. Porque me parece que os profissionais de saúde leem essa lei, pensando aí, Fernanda, né, que nós juntamos um monte de direitos que estavam esparsos, digamos assim, isso deveria ser, né, a história do microsistema que a gente deveria ter feito, e me parece que então ela deu uma sensação de alívio muito maior para os profissionais de saúde do que para os pacientes. E aí isso me faz questionar realmente se nós estamos protegendo os direitos do paciente, especialmente com esse tanto de necessidade que nós estamos conversando de interpretação do que está escrito aqui. Mas isso me chamou muita atenção. Não sei se
se vocês viram isso, pensaram nisso, mas isso realmente, especialmente porque não é um estatuto dos direitos dos profissionais de saúde, e sim o estatuto do direito do paciente. E já começa, né? Vamos falar de gênero? É do paciente, não da paciente, não dos pacientes. Tem muita coisa. Não, daí não, Luciana. Daí eu não concordo que dos pacientes engloba todo mundo, não vamos por aí, porque daí o buraco é mais embaixo. Deixa dos pacientes. Mas você não acha que tinha que estar no plural? Dos pacientes, do paciente não, tá dos singular. Pacientes. É porque está no singular. Sim, mas assim, Luciana, eu quero aproveitar a tua fala, até porque a gente conversou sobre isso, aproveitando os posts que a gente viu semana passada. O que mais me chamou a atenção foram aquelas empresas de consultoria fazendo posts assim, né? Olha, a lei foi publicada, o Estatuto dos Direitos do Paciente foi publicado, faça a adequação da sua clínica, do seu hospital, a nova lei. Eu falei assim, mas meu Deus, se não temos nenhum direito novo, se são direitos que inclusive já estão incorporados em outras leis, inclusive federais, o que essa clínica vai fazer de se incorporar agora, de se estruturar agora, que não se estruturou nos últimos 30 anos? Então, já tem um problema por aí, que o negócio vira mercado onde não há um mercado a ser realizado, porque são direitos que já estão postos, né? Eu vou aproveitar, e antes de ir adiante, só para responder algumas questões. Pessoal, as perguntas hoje a gente vai fazer pelo chat, tá? A gente não vai abrir os microfones, porque o tempo é curto. Respondendo aqui, eu acho que um regulamento, nos mesmos termos que o professor Eduardo já apontou, eu acho que uma regulamentação agora, se você está propondo uma lei que é estatuto, e ela já sai dizendo que ela precisa de regulamentação, a gente já tem um problema, mais uma vez, confirma que estatuto não é. Né? Estatuto não é. E eu acho, e vou jogar aqui, que foi uma polêmica que tem aparecido também nos últimos dias, a questão do, deixa eu ver quem que colocou aqui, dos profissionais, consentir ou não com a presença dos estudantes ou profissionais de saúde em seus cuidados, etc. Então, deixo com vocês aí os comentários. Então vou tomar liberdade de falar disso, já que talvez seja um desespero para quem atua em hospital universitário, em clínica e escola. E aí eu até mandei uma mensagem agora no privado para a Luciana. Tem um parecer muito bom do CREMESP, do Reinaldo Ayer, um parecer antigo, de 99, que ele fala sobre a importância do hospital-escola. E que o hospital-escola, ele, por definição, é um local em que as pessoas estão ali também aprendendo. Então, uma atuação conjugada de profissionais e de estudantes. Então, eu não posso exigir ser atendido apenas por médico assistente, porque a estrutura do hospital-escola, ela contempla o estudante também. Saiu agora um parecer do Conselho Federal de Medicina, e aí eu acho um tanto quanto absurdo, que diz que, para fins de greve, os residentes são quantificados e só 30% tem que permanecer atuando. Então, eu estou dizendo, de certa forma, que nos serviços escola, residente é contabilizado como mão de obra. Concordo com isso? Não. Mas o Conselho Federal de Medicina colocou isso de forma indireta. Se ele colocou isso, como é que eu vou dizer que dentro de um serviço que contabiliza o residente, que é um estudante, que ele não é médico em sua plenitude, ele é contabilizado para fins de mão de obra, como é que eu vou dizer que o paciente pode recusar esse estudante? Então, vai dar problema. Tem muito hospital-escola e não adianta, a gente fala muito, mas a formação médica está ruim. Se o paciente puder recusar estudante em hospital-escola, e aqui eu estou falando de estudante de forma ampla, estou falando de residente, e eu estou falando do estudante da graduação que está no internato, ou que nem no internato chegou. Como é que ele vai aprender se ele não puder estar em campo? Uma coisa, e aí, vamos lá, a gente tem que reconhecer alguns absurdos. Saiu um caso uma vez de uma moça que ela teve 10 exames de toque num hospital universitário. A gente não pode admitir o absurdo de 10 exames de toque. Todos de acordo.
Agora, se esse estudante não puder saber o que é um exame de toque, pelo menos, depois, quando ele estiver praticando, como é que ele vai fazer? Que vai acontecer o que aconteceu com um amigo e cliente, que ele dizia que todo dia ele entrava no plantão rezando para não ter parto, porque na época da faculdade ele não viu parto. E aí, como é que a gente vai resolver esse problema? Porque se a gente fala tanto de erro médico, de má formação, se o pessoal, tendo acesso, já tem má formação, suposta má formação, imagina se a gente excluir. E aí, vamos lá. Muitos dos hospitais e escolas, eles são concebidos, na verdade, os hospitais e escolas em geral, são concebidos para que os estudantes pratiquem, treinem. Inclusive o atendimento ou é gratuito ou com um preço muito simbólico. Eu vou poder, então, dizer que com estudante é um preço e sem estudante é outro? Então, assim... Mas, Igor, você quer com isso falar que a pessoa não pode recusar em situação alguma? Não em situação alguma, mas o paciente não tem um direito por questões de privacidade também? Acho que Eu acho que dentro de uma talvez seja mal estrutura... escrita a forma. Dentro de uma estrutura de hospital, escola, existe uma presunção de participação do estudante. A gente até pode discutir dentro de um campo que um paciente tem determinada condição, tudo mais, mas eu não posso dizer que, a prioristicamente, não participa. Porque aí eu gero um problema estrutural e de formação gigantescos. Eu vou para um hospital-escola. Eu sei que esse hospital-escola tem participação de estudante. Aí eu vou dizer, sai todo mundo. Tem uma decisão do TRF4 que fala que hospital-escola é extremamente relevante para a formação do estudante. E que eu não poderia excluir o estudante desse campo de prática tão relevante. Exceções têm que ser trabalhadas de forma excepcional e não como regra. Então, dentro de um hospital-escola, eu vejo com muita reserva essa questão de se a prioristicamente estabelecer que o estudante pode não participar mediante simples manifestação do paciente. O que eu acho, assim, a gente também, porque muitas vezes o paciente não sabe que ele está no hospital-escola. Essa que para mim é o ponto, sabe? Muitas vezes ele não sabe que ele está consultando com um médico que tem residentes ou estagiários do outro lado vendo do monitor. Então, eu entendo, Igor, o que você está falando. Eu acho que a gente. Mas eu acho que a questão aqui é de redação mesmo, sabe? A gente precisava de uma redação diferente para tratar isso dentro da ideia de que sim, eu acho que o paciente deveria consentir para, mas talvez não desse jeito que está aqui. Eu não acho que é tão para lá e nem tão para cá. Talvez criar algo para que ele seja informado também, né, sobre as equipes que tenham acesso, porque o que você vê, especialmente as queixas, é um paciente se sentindo invadido, porque de repente, além do médico que o assiste, vem mais 5, e às vezes em situações de violência, em situações sensíveis, sem que sequer ele seja informado, né, sobre o propósito daquela intervenção coletiva. Tá dentro da linha do que a gente falou, que há vários aspectos da lei que foram jogados de forma genérica sem pensar nas peculiaridades. Né? Porque a lógica faz sentido, né? A lógica é essa do caso absurdo dos 10 toques numa mulher. Só que a gente também precisa pensar no que é regra. E a regra não é essa. Né? A regra não é dos 10 toques. A regra é de uma razoabilidade. E aí, se o paciente pode dizer eu não quero, enfim, é o que o Igor disse. Eu fico pensando como é que a gente poderia chegar num caminho do meio aí. O problema do hospital escola é justamente esse, porque mal comparando, são as escolas do SENAC para ensino de corte de cabelo. Se a pessoa vai para a escola do SENAC participar do corte de cabelo e diz, não, eu só quero que quem corte o meu cabelo seja o professor e não os alunos, qual é o sentido da escola? Bom, já que estamos já Eu chegando vou no para essa horário... escola, tá? Sem problema algum. Eu sirvo de paciente modelo.
Eu vou aproveitar que tem algumas perguntas ainda sobre o fato do artigo 24 estabelecer que os direitos trazidos pela lei são considerados como direitos humanos. Queria ouvi-los sobre isso. O silêncio já diz tudo? Assim, vou falar bem rápido, mas eu acho que isso não traz nenhuma novidade, né? A gente sempre soube que direitos do paciente estão dentro do direito humano à saúde. E, assim, para mim, não é nada que diga, olha, chovendo molhado. Essa é a minha primeira visão aqui. E a bem da verdade é que nós não temos, né? O que significa isso na prática? Né? Significa responsabilidade civil, responsabilidade penal, responsabilidade administrativa, como a gente já fazia. Não sei se os colegas veem isso de outro jeito, mas é a forma como eu vejo. Pelo menos não foi criado um novo tipo, né? Porque, assim, a probabilidade de sair um estatuto e aí no final vira assim, é crime, tererê, 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 tererê. Aí você cria 30 novos tipos penais dentro de um estatuto. Pelo menos isso não foi feito. E talvez Então, crime de abandonar tratamento para o paciente, né? Depois do parágrafo 1, que ele tem que avisar se ele não vai terminar na data prevista. Então, pode ser que se estabelecesse esse, né, Igor? Então, o fato de não ter novos tipos infracionais, eu acho que ajuda. Porque, sendo bem sincero, eu não posso criar um microsistema que ele seja inacessível. Fernanda vem do direito do consumidor. Vamos imaginar a formação na faculdade. Quantas vezes a gente estuda todas aquelas infrações lá do Código de Defesa do Consumidor, quando, em regra, a gente tem mecanismos para dar respostas adequadas. Então, se a gente já tem mecanismo para dar resposta adequada, é bom não ter novos tipos infracionais e coisas do tipo. O problema é você dizer simplesmente que é uma situação que contrária aos direitos humanos, porque agora vamos abrir um novo leque de discussão de como isso vai ser tratado. E será que tudo aqui pode representar infração aos direitos humanos? Tá. Agora no escritório, Igor, você vai ter vários, né? Você vai discutir o procedimento ético, a responsabilidade civil, você vai ter seu parceiro da responsabilidade penal e agora você também vai ter a denúncia por infração dos direitos humanos? Eu vou ter que mudar o perfil do escritório. Trabalhamos com direito médico da saúde e direitos humanos. Vai para as cortes internacionais agora. Igor nas cortes internacionais. Assim, gente, mas eu acho que de alguma forma, é claro que a gente já fazia isso, né? A gente já usa os direitos humanos nas defesas, nas acusações. Eu não vejo, assim, um jeito... E eu concordo, Lu, isso não é uma inovação, porque já era possível. O sistema ele não dependia de uma previsão específica na lei para que você dissesse que é uma violação de direitos humanos. E aí tem muitos pontos, né? E dialoga com o que a Fernanda começou a falar, que é uma lei que abriu muito, e aí a Luciana perguntou, em si, ela é mais uma busca de dar uma resposta moral, de dar algum apoio. Eu particularmente, vi a questão de falar da representação, mas tem outros problemas após o momento da consciência como uma das coisas que eu entendi como utilidade, mas em geral é falar uma coisa mais ampla, que ou vai ter regulamentação ou vai ficar simplesmente com uma norma com caráter mais moral. Eu ainda vejo um outro ponto semântico aqui, Carla, porque o artigo 24, ele não fala em violação dos direitos humanos, ele fala em violação dos direitos do paciente. Tá? A violação dos direitos do paciente, ele não se caracteriza como uma violação dos direitos humanos segundo o texto da lei, e sim como uma situação contrária aos direitos humanos. Tá? A gente não está falando especificamente em tecnicamente, se a gente for ler e interpretar, a gente não está falando em violação dos direitos humanos, é uma situação contrária aos direitos humanos. Né? É sabor violação, não é violação. Bom, para encerrar, pessoal, temos mais algumas questões ali com relação ao termo de consentimento esclarecido,
né? Eu já tenho uma crítica que vocês sabem que eu sempre faço, que é usar termo de consentimento livre e esclarecido, porque se você quer um consentimento válido, é óbvio que ele é livre, então a expressão é feia, é pleonástica, mas ela volta e meia aparece em leis, enfim. E, então, pergunto para vocês, o que vocês acham, para além do consentimento em geral, da abordagem que foi feita ao termo de consentimento pela lei? Bom, primeiro, não tem novidade. Tudo que está sendo dito aqui com relação a consentimento, a gente vem discutindo desde Nuremberg, tá? Porque o grande problema é que se confunde o procedimento com o objetivo, tá? O termo de consentimento, o nome que se dê, termo de consentimento informado, livre, esclarecido, só termo de consentimento, o que seja, tá? O documento, a formalização de um processo, ele não pode ser confundido com um ato, o ato da assinatura. E o que vai levar a sua validade é o que vem sendo construído desde 1980, que é a autonomia do paciente, a valorização da autonomia, e não a formalização do termo, tá? A autonomia, ela vai passar por tudo que já tem aqui na lei, e que já tinha em outros diplomas legais e no Código de Ética Médica e na Declaração de Helsinki e onde a gente for buscar, que é a necessidade de o paciente ser devidamente informado, corretamente informado, esclarecido sobre riscos, benefícios, alternativas, possibilidade de recusa do tratamento, consequência da recusa, para que, de posse desta informação, vamos usar a expressão, empoderado por esta informação, e aí, sendo corresponsável pela decisão, ele exercer a autonomia. Porque uma coisa é consentir e outra é exercer a autonomia. Imagina aquele paciente que está com o filho numa situação de vida ou morte, a mãe numa situação de vida ou morte, aquela pessoa que está com a mãe numa situação de vida ou morte, ou ele é o próprio paciente, está nessa situação, num grau de vulnerabilidade psíquica, e algum médico, algum profissional chega para ele e diz: nós precisamos fazer isso, desfaça. Ele não está exercendo autonomia, ele está buscando se salvar. É outra situação, ele está consentindo. Ele está autorizando, mas ele não está exercendo a autonomia porque nada disso foi feito, ele não recebeu informações. Ah, mas é uma situação de urgência, de emergência. Não. Ele está definindo um tratamento oncológico que vai começar na próxima semana. Ele teria tempo para pensar, mas efetivamente ele não consegue, ele está num grau de vulnerabilidade psíquica diferenciado. E nada disso é abordado aqui no estatuto. Nada disso é tratado de maneira adequada. A gente está falando aqui em manifestação da vontade do paciente livre de coação externa ou de influência subjugante sobre os cuidados da sua saúde. E só. Ah, mas está aqui, após ter sido informado de forma clara, acessível e detalhada sobre todos os aspectos relevantes acerca de seu diagnóstico, prognóstico, tratamento e cuidados em saúde. Nada diferente do que ainda que não seja lei, mas nada diferente do que o Código de Ética Médica já menciona. Mas, Fala até menos, né, Eduardo, que o Código de é, Ética Médica, porque não fala das exceções em caráter excepcional. lá embaixo eu acho que ainda fala alguma coisa, mas não da maneira como deveria, não da maneira como isso deveria ser tratado. A gente precisaria, para o consentimento, e aí efetivamente definir responsabilidades, maneira de formalização, a forma verbal, forma escrita, a forma de comprovação judicial. A gente precisaria de, no mínimo, um capítulo e não de uma menção esparsa, esporádica, quase envergonhada aqui no texto da lei. Ou seja, essa lei ela pretende dizer coisas definitivas,
mas ela não define muito bem quais são essas coisas. Tá? E esse é um grande problema, porque a gente vai deixar tudo novamente à discricionariedade de quem está lendo, a capacidade cognitiva de quem está lendo, e a boa vontade ou aos humores de quem está decidindo. Tá? Porque a gente não tem regras claras. Qual é o grande problema de uma lei? Às vezes eu ouço muitas pessoas dizendo essa lei, essa regra ela não é justa. Não me interessa se ela é justa. Justiça é um conceito muito diferente da lei. Lei e justiça, o ideal é que eles andem juntos, sim, mas é quase impossível. Tá? O que a gente precisa é de previsibilidade. Né? Porque a gente não vai conseguir, no âmbito das relações humanas, criar uma regra que seja agradável, que seja palatável para todo mundo. A gente vai desagradar alguém. É um fato da vida. Mas a gente precisa de regras pré-definidas e muito bem estabelecidas. Porque a partir daí a gente vai saber como se comportar e conseguir, no mínimo, definir o que vai ser feito, né? Para a gente fugir um pouco daquilo que a gente aprende na faculdade, que é o que o consultor jurídico, o advogado, mais gosta de dizer na vida, que é o depende. Né? Porque a gente depende aqui de vários fatores. A gente não tem como prever o paciente ser esclarecido de maneira, ser informado de maneira clara, acessível e detalhada. Clara, acessível e detalhada, o que é de maneira clara? O que é acessível? Nós estamos falando em acessibilidade, ele precisa ser informado e o médico tem que ter um tradutor de Libras ao lado, sempre como a gente tem na televisão, para discursos políticos. Não, não é isso. É a adaptação do texto, uma informação que vai ser dada ao Igor por um médico. O Igor que tem o conhecimento da linguagem médica, que tem conhecimento da estrutura, do dia a dia, do funcionamento de um hospital e de uma consulta. Ele vai receber essa informação de uma maneira diferente, muito provavelmente, do que um agricultor do interior de Rondônia, né? Ou de uma pessoa que mora na cidade, mas que tem já 80 anos e que tem uma formação vinda de um outro momento, de uma outra época, de um outro tempo. Né? As pessoas têm uma capacidade cognitiva diferente. E como é que a gente vai definir aqui o que é claro, o que é acessível? Não é um formulário, não é você não tem uma estrutura pronta, acabada, um formulário que se compraria numa papelaria ou que você baixa hoje na internet. Não é assim. Isso tem que ser adaptado ao próprio paciente. É uma das coisas que eu falo quando menciono a questão do consentimento 5.0. Hoje a gente tem toda uma estrutura e toda uma forma diferenciada com o uso de tecnologia para aferir essas questões, para aferir o nível de entendimento que o paciente teve para efetivamente exercer a sua autonomia. Não é o caso aqui, essa lei não trata de nada disso. E até aproveitando tua fala, Eduardo, ali no parágrafo 2º do artigo 12, ele estabelece assim, o paciente tem direito a intérprete ou, no caso da pessoa com deficiência, a meios que assegurem a sua acessibilidade. Quer dizer, desconsidera todas as demais pessoas que tenham qualquer necessidade, por exemplo, das tecnologias assistivas. Né? Tecnologia assistiva também é direito. Também tem lei federal estabelecendo como direito o uso de tecnologias assistivas, por exemplo, para o idoso, para o analfabeto, né? Então, é esse tipo de interpretação que vai causar confusão, porque você acaba restringindo, inclusive, direitos que estão previstos em outras normas federais, né? Então, isso foi uma das coisas que eu anotei aqui que me chamou a atenção, total desconsideração de que outros pacientes podem ter necessidades de meios de auxílio ao exercício da sua autonomia e simplesmente foram esquecidos também nessa disposição.
Bom, nós já estamos no nosso horário aqui, queria passar a palavra para os professores, começando pela Carla, para darem o fechamento que desejarem, e desde já agradecer a presença de todos, e mais tarde a gente coloca o link aí nas redes sociais, no YouTube, para vocês acompanharem, quem quiser rever. Muito obrigada. Bom, eu agradeço o convite e externo meu prazer de ter participado de uma discussão com colegas a quem eu tanto admiro. Acho que o caminho as discussões se aprofundarão e assim, essa compreensão, a gente vai ter um estatuto pós-regulamentação, alguns desses dispositivos vão ser ainda afastados e revistos, possivelmente deve vir algum cenário aí de judicialização eventual. E é interessante que a gente está colocando as primeiras luzes, né? As percepções, eu consigo extrair alguma coisa boa em que pese concordar com muitos dos apontamentos de falhas, né, do texto, a parte de responsabilidade do paciente foi uma das questões que mais me incomodou, mas é isso. Agradeço mais uma vez a oportunidade desse debate e seguimos juntos no debate sobre o futuro da lei. Obrigada. Igor? Vou aproveitar logo então para falar. Obrigado pelo bate-papo. Acho que a gente não combinou nada sobre do que ia ser dito aqui. Então, meio que a gente fez um grande brainstorm coletivo sobre a lei. Particularmente, eu gosto de termos uma lei, eu só não gosto dessa lei. Então, acho que essa é uma diferença fundamental. Dentro de um cenário em que quem regulamentava tudo era o Conselho Federal de Medicina, às vezes, determinados direitos, determinados deveres, ter uma lei é importante, porque acaba que o Conselho Federal de Medicina ele exerce um protagonismo indevido e acaba atuando como se fosse um legislativo paralelo. Então, é bom que tenhamos lei, mas a gente precisa evoluir muito ainda. E aí o meu medo agora é porque vai começar a chover caso de gente dizendo, mas o estatuto diz isso. E aí, quando acontecer, eu vou maximizar os conflitos, porque tudo vai ser baseado no que o estatuto diz, e o estatuto não diz muita coisa de forma muito clara. E aí, como em muitos cenários eu tenho conflitos entre um histórico de paternalismo profissional, eu tenho o direito do consumidor envolvido, e eu tenho muito paciente que acha que pode o mundo, vai gerar cada vez mais briga, discussão, dedo na cara, profissional agredido, paciente violado. Pensando como professor, eu acho complicado. Pensando como advogado, eu acho que a gente vai ter agora um mar de conflitos para poder resolver. Então, que bom, se é possível dizer isso. Eduardo e Luciana. Quer Bom, começar, Eduardo? é sempre, Fazer a ordem alfabética? tá bom. É sempre um risco falar antes da Luciana, mas é um risco bom, né? Porque eu sei que ela vai aproveitar alguma coisa do que eu certamente vou dizer aqui de equivocado. Mas, primeiro, muito bom a gente ter tido essa participação aqui. Obrigado, Fernanda, pela ideia, pelo convite. Eu vi aqui em alguns momentos, a gente numa segunda-feira, 1 hora da tarde, com picos de 150 pessoas aqui na sala. É uma demonstração muito clara, primeiro, de que as dúvidas, elas são de todos nós, né? E que ninguém tem resposta pronta para essa situação. É claro, nós estamos numa posição muito cômoda de ser pedra, né? Nós estamos criticando, né? Eu queria só lembrar do seguinte: é, este tipo de conflito, ele não tem respostas únicas ou soluções fáceis, né? Vou me somar aqui ao Igor. Gosto de termos uma lei, sim. Essa aqui, ela serve para alguma coisa, para muito pouco. Mas, como eu também costumo dizer, não há nada que seja completamente inútil na vida. No mínimo, serve de mau exemplo.
né? Tanto leis quanto determinadas pessoas. Mas vamos lá. Esta lei, ela é um mau exemplo, mas é um começo. Ela é um ponto a ser lapidado, para que a gente possa, a partir dos equívocos dela, conseguir construir algo. Cabe a nós vocalizarmos estas dificuldades, esses problemas causados de interpretação, esses problemas conceituais da lei, para tentar melhorá-la. E a gente só vai conseguir fazendo isso debatendo. Então, é muito importante isso que a gente está fazendo neste momento, sem pretensão nenhuma de esgotar o assunto. Óbvio. Primeiro que 1 hora e meia não daria, mas é uma iniciativa que eu espero seja a primeira delas. Então, muito obrigado novamente, Fernanda. Bom, acho que agradecer, né, Fernanda? A gente tem debatido esse estatuto já, nós duas, há algum tempo. Eu costumo dizer assim, leis que tratam das coisas que nós tratamos, a gente sabe o quão difícil é chegar até virar lei. Então, para mim, o fato de ter é ruim, etc., mas é melhor do que não ter. E eu gosto, né? Acho que a primeira coisa, e foi o que eu fiz semana passada, é dizer, olha, tem coisas boas. Especificamente, e aí puxando sardinha para o meu lado, eu acho que ela coloca algumas coisas importantes. Estou falando do meu lado de acadêmica. Puxando sardinha para o meu lado de advogada, como sócia do Igor, a gente sabe que teremos muito mais conflitos e muito mais problemas, mas eu realmente acredito que nós vamos passar por um momento de judicialização de artigos dessa lei e que nós vamos passar por momentos de jurisprudências, de decisões antagônicas, e nós vamos ter que ter mais leis regulamentando muitas dessas coisas que a lei disse. Mas, por fim, eu tenho um incômodo de achar que essa lei, o Estatuto dos Direitos do Paciente, é uma lei mais para os profissionais do que para os pacientes. E esse talvez seja o meu maior incômodo. Bom, eu tenho certeza que desse grupo de professores, aliás, posso afirmar que desse grupo de professores aqui, mais outros diversos estudos virão aí nos próximos meses, então já posso falar, aguardem, né, outros debates. Eu fico muito feliz de poder contar com vocês, de contar com a experiência profissional de vocês, e eu costumo dizer que sempre nas nossas nas nossas concordâncias e discordâncias é que nós construímos um direito à saúde, um direito médico cada vez mais aperfeiçoado, mais técnico e mais próximo do que realmente não só os pacientes precisam, mas também profissionais de saúde. Então, agradeço a presença de todos, desejo uma ótima semana, e a gente volta a se encontrar oportunamente. Até mais. Obrigada. Até mais, gente. Obrigada.